Número 2, Luan e Rodrigo. Pelo terceiro ano, Luan e Rodrigo fazem a dupla de zaga do Vasco. O lateral esquerdo é Júlio César. Júlio dos Santos, como eu falei, como volante. Éder Luiz na direita, Jorge Henrique na esquerda. Andrezinho e Nenê compõem o meio-campo. E na frente, Riascos. Riascos pendurado com 2 cartões amarelos. Vamos agora à escalação do Felipe Surian. Vamos à escalação do Volta Redonda. Volta Redonda jogando com Mota no gol, número 21. Marrone de novo na lateral direita é o 2. Luan é o 3. Maílson joga com a 4. Cristiano é o lateral esquerdo. Bruno Barra e Marcelo fazem a proteção. O experiente Vinícius Pacheco tem a 10. Dija Baiano joga pela direita com a 7. Niltinho é o número 40. Thiago Amaral tem a número 9 no time do Volta Redonda. Vamos agora à arbitragem do jogo. Bruno Arleu de Araújo, o juiz Bruno Arleu de Araújo, Luiz Cláudio Regazzoni e Diogo Carvalho Silva são os assistentes. Já começou o jogo do Botafogo. O Botafogo está jogando com o Macaé e com 1 minuto e meio já tem pênalti a favor do Botafogo. Então, antes da bola rolar aqui em São Januário, o Botafogo já pode sair na frente. Botafogo também com 100% de aproveitamento. Faz barulho o torcedor do Vasco. Você viu ali o Nenê? Os refletores foram acesos agora também, demoraram a acender os refletores, o gramado está escuro. No momento, nós temos um gramado ainda escuro aqui em São Januário. Guido Nunes. Aqui com o Jorginho, técnico do Vasco. Jorginho, o que muda na sua equipe com a entrada do Éder Luiz hoje? Fica uma equipe ao mesmo tempo consistente defensivamente, porque tanto ele quanto o Jorge fazem muito bem. Para defender faz quase um 4-5-1, mas a gente ganha muita força no ataque e bastante amplitude na equipe. Isso é uma preparação para o jogo contra o Flamengo ou é uma mudança pontual para essa equipe, para esse jogo contra o Volta Redonda? Estamos pensando aqui, especificamente. Tá certo. Obrigado, Jorginho. Luiz. Tá aí o Nenê, o comandante do time. Nenê se identificou com o Vasco, está sendo muito feliz no Rio de Janeiro. Teve bons momentos com a camisa do Vasco. Tá aí o Éder Luiz, importantíssimo na conquista da Copa do Brasil em cima do Curitiba. Você vê agora o Jorge Henrique. Como o Roger falou, o Vasco é um time extremamente experiente. No fim do Campeonato Brasileiro do ano passado, já em novembro, dezembro, era um time que cansava no segundo tempo. Isso não tem acontecido até o momento no Campeonato Carioca. E a bolinha já anuncia gol. Núñez. É gol do Botafogo, gol do argentino Núñez. Botafogo vencendo o Macaé por 1-0. Aqui quase tudo pronto para o início do primeiro tempo. Guido Nunes. Vou pegar agora a palavra aqui do Felipe Surian, técnico do Volta Redonda. Felipe, boa noite. No primeiro jogo contra o Fluminense, vocês em casa conseguiram surpreender e venceram. Agora jogando com o Vasco fora de casa, muda alguma coisa a postura? O que você espera para essa partida de hoje? Não muda, né? Com uma equipe grande como a do Fluminense. Primeira postura nossa defensiva, cobrei muito a atenção defensiva, e com a posse de bola, imprimir velocidade e compactação das defesas, da linha de defesa com ataque, para a gente tentar surpreendê-los também no contra-ataque. Obrigado, Felipe. Luiz. Aí a última corrente dos jogadores do Vasco, a torcida grita: Vasco, 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 tentando manter os 100% de aproveitamento. De novo na imagem, a torcida vascaína. E o Matheus Pet perdeu a vaga. Inicialmente se achava que Iago Pikachu, que vinha entrando no lugar do Pet, poderia começar o jogo de hoje. Só que o Jorginho ousou ainda mais, coloca Éder Luiz, porque o Iago Pikachu pro Jorginho é ponta. É um jogador de meio para frente. Só que no Paysandu ele era o lateral direito. Éder Luiz nunca jogou na lateral direita. Vamos para o primeiro tempo, a saída do Vasco. Apita o juiz, começam as emoções do primeiro tempo, saída do Vasco. Bola para Andrezinho, são os primeiros movimentos do primeiro tempo. Júlio César. Rodrigo fez gol no último jogo. Trabalha com o Luan. Madison. Chamando o Rodrigo mais uma vez. Ele canta a jogada, pediu a participação do Júlio César. Se infiltrando pela esquerda, a bola volta aqui no meio. Júlio dos Santos. Luan. De novo o Rodrigo. Até agora só o Vasco tocou na bola. Esse é o paraguaio Júlio dos Santos.
Passe errado do Éder Luiz, tentando o Madison. Tá o Éder Luiz de volta, deve estar nervoso, deve estar ansioso. No mínimo ansioso, não, Roger? Talvez não nervoso. Mas voltando ao time titular depois dessa luta, no mínimo deve estar ansioso, os batimentos mais fortes. Sem dúvida nenhuma, aquele friozinho na barriga, isso faz parte do atleta de futebol, principalmente depois que você fica muito tempo parado, né? Esse retorno da confiança, ele é muito importante. Esse friozinho, essa ansiedade é normal e natural. Vinícius Pacheco. Marcelo pediu no meio. Bola volta aqui atrás. Maílson. Cristiano pediu na esquerda, bola para Cristiano. De novo Maílson. Mais atrás ele volta com o goleiro Mota. Tem chutão para frente. Rodrigo se antecipa, ganha no alto. Posse de bola para o Volta Redonda na reposição Cristiano. Está o Cristiano na imagem. Ainda estamos no início do primeiro tempo. Para você, Campeonato Carioca com Guido Nunes no gramado. Comentários de Roger Flores e Andrezinho. Tem a bola dominada. Júlio dos Santos. Luan. De novo Andrezinho. Tentava o Jorge Henrique. A sobra ficou com o Nenê. Boa bola. Lá vem Júlio César. Lá vem Vasco pela esquerda. Júlio para, prende, volta o lance. Andrezinho. Rodrigo. De novo Andrezinho. Lá vem o Vasco com 100% de aproveitamento até o momento no campeonato. O cruzamento. Bola tirada de cabeça pelo Maílson. Luan. Bola para Éder Luiz. Perde no alto para Cristiano. E a bola acabou passando aqui na frente do Djabaiano. Nenê pediu a devolução. Bola na entrada da grande área. Nenê ganhou do Marcelo. Ótimo toque, categoria pro Andrezinho, chegou dividindo, perdeu a bola. Acabou sendo desarmado ali o Niltinho. Niltinho chega para dar combate, posse de bola pro Vasco. Jorge Henrique trabalhando aqui atrás com o Rodrigo. Luan. Nenê de primeira, Júlio dos Santos dividindo com Marcelo. Jorge Henrique caiu na entrada da grande área, segue o lance. Sai jogando na boa, Volta Redonda. Vinícius Pacheco, bola tocada de primeira. Acabou não dominando o Thiago Amaral. E tem falta a favor do Vasco. Volta Redonda não tem um Hugo. Hugo volta ao Volta Redonda, recém-contratado, não teve a sua situação regularizada. A federação estava de folga por causa do carnaval. Por isso o Hugo não pode jogar. Está jogando o Júlio dos Santos. Que é uma vergonha, né, Luiz? Hoje com tudo digitalizado, né? Pode ter sua folga, mas hoje o pessoal já trabalhou, manda um e-mail, tudo por internet, é tudo muito rápido, mas nossa Federação Carioca. Júlio dos Santos. Riascos. Éder Luiz. Jorge Henrique. Júlio dos Santos. Andrezinho. Nenê. Júlio César na esquerda. Nenê faz a ultrapassagem. Lá vem o Vasco. Tem cruzamento para o Jorge Henrique. Bola acaba passando pelo Thiago Amaral. Tem falta no Thiago Amaral. Falta para o Volta Redonda. Luiz. Guido. O Roger falava sobre os novos tempos, né? O Jorginho, por exemplo, sempre que tem véspera de jogo, ele comunica os jogadores e aí passa também detalhes dos outros clubes via e-mail para os jogadores. Quase 5 minutos, primeiro tempo de jogo. Não chegou no Djabaiano, a bola fica com o Vasco. Quem mais tocou na bola até o momento? Júlio dos Santos. Esticando para Jorge Henrique. Domina com categoria, domina na boa. Júlio César faz a ultrapassagem. Passe errado. Parando no Marrone. Vinícius Pacheco. Deixou curto, tem desarme. Andrezinho de primeira. Pro Nenê. Devolução pro Andrezinho. Andrezinho tem um gol no Campeonato Carioca. Bola para Madison. Caiu, pediu falta. Teve empurrão. Cristiano empurrou, é falta perigosa a favor do Vasco. Torcedor gosta, o torcedor canta. Veja de novo. Cristiano empurrando o Madison. Falta para o Vasco.
Ouça a torcida do Vasco em São Januário, cantando a música do Juninho. Bonita imagem. Fim do dia bonito, verão no Rio de Janeiro, temperatura altíssima. Câmera colocada dentro do gol do Mota. Nenê na cobrança, pode ser um bom momento no jogo aéreo. Rodrigo tem um tempo de bola excelente. Nenê trabalha na entrada da área, trabalha mal, deu um presente para o Vinícius Pacheco. Dija Baiano, dispara pela esquerda. Tem contra-ataque do Volta Redonda, ainda Dija, devolução no meio para o Vinícius Pacheco. Júlio ganha no alto, Andrezinho. Marrone faz a recuperação para o Volta Redonda, dividiu, caiu. Posse de bola para o Volta Redonda. Fica sentindo um pouco aí o Jorge Henrique. Jorge veio do Internacional para o Vasco. Ano passado quase foi parar no Avaí. Estava meio encostado no Inter. O Aguirre o colocou durante a Libertadores. Ele foi bem, ficou mais tempo em Porto Alegre. Bola na entrada da área com o Thiago Amaral. Niltinho. Botou na frente, chegou na linha de fundo, cruzamento por baixo, jogada perigosa. É escanteio para o Volta Redonda, tá aí o Marcelo. Veja de novo a jogada do Niltinho. Pedalou, botou na frente, passou. E o corte do Luan. Por um outro ângulo. Se torna perigosa porque o Rodrigo sai numa situação equivocadamente. E aí depois larga o seu marcador e vai ajudar o Júlio César. Aí num drible só ele deixou 2 para trás e estava sem o Rodrigo dentro da área. Por isso o Volta Redonda chegou muito bem. É escanteio para o Volta Redonda. Luan pede o cruzamento. Tem cruzamento na primeira trave. Marrone com a sobra mais uma vez, capricha no cruzamento, a bola vem abrindo, passa por todo mundo. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Caixa, colocando as pessoas em primeiro lugar. Estamos acompanhando a terceira rodada do Campeonato Carioca 2016. Madison. Nenê. Jorge Henrique. Dividiu com Marcelo, Marcelo ganha. Bruno Barra tocou na frente, tocou errado. A bola fica com o Nenê. Que giro, que jogada bonita. Nenê achando Jorge Henrique. Éder Luiz. Vai para Madison. Júlio dos Santos. Forçou ali com Éder Luiz. Sobra do paraguaio. E a posse de bola do Vasco. Riascos tentou um toque de primeira. Riascos acabou sendo criticado pelo Jorginho. Levou um puxão de orelhas que tirou a camisa comemorando um bonito gol de vôlei. E com isso recebeu o seu segundo cartão amarelo. Está pendurado. Marcelo sai jogando. Esse é Vinícius Pacheco. Domina, bota na frente, avança, erra o passe. Bem, Júlio César. Posse de bola para o Vasco. 0 Vasco, 0 Volta Redonda. Riascos, tá aí o colombiano. Pedalou, tá cheio de graça, tá cheio de gás. Ainda Riascos, o cruzamento. Tentativa do Júlio, bateu pro gol. Finalização do Júlio César, é tiro de meta para Mota. Luiz, e o Vasco tem que aproveitar esses momentos. A primeira chegada do Vasco, por quê? Porque o Volta Redonda saiu em contra-ataque, saiu com 4, 5 jogadores. Vinícius Pacheco errou o passe e aí o Vasco teve superioridade numérica na hora de atacar. E aí tem espaço. Com espaço são jogadores qualificados para chegar dentro da área. Júlio César se apresentou bem dentro da área, mas na hora da finalização pegou mal. Volta Redonda terminou o campeonato do ano passado, o estadual de 2015, na 7ª posição com 23 pontos. Uma campanha de 6 vitórias, 5 empates e apenas 4 derrotas no campeonato passado. Tem falta para o Volta Redonda está invicto esse ano. Falta em Niltinho. Aí de novo, trombada que sofreu o Niltinho. Lembrando que há 11 anos o Volta Redonda foi campeão da Taça Guanabara. Foi a maior conquista dos 40 anos completados ontem, os 40 anos do clube. E quase não foi campeão, quase foi campeão
Ficou por um minutinho, final, né? basicamente, né? Antônio Carlos. Gol do Antônio Carlos, 2005. Pode ser um bom momento na bola parada para o Volta Redonda. Sabe quem era o artilheiro do Volta Redonda naquela época? Quem? Túlio Maravilha. Túlio jogou no Voltaço. Marrone faz o cruzamento, a bola tocada de cabeça na direção do Marcelo. E o juiz para. Falta marcada a favor do Vasco. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você começou contando a história? Em quantos clubes o Túlio jogou, Roger? Muitos. Nem ele sabe, eu acho. Tá certo. 11, primeiro tempo de jogo aqui em São Januário. Éder Luiz. Madison. No Premier você não perde nenhum lance dos estaduais. No próximo domingo tem Vasco e Flamengo às 5 horas da tarde no horário de Brasília, ao vivo para todo o Brasil. Nos encontraremos na transmissão de Vasco e Flamengo. Madison. Nenê tá abusando nos toques de calcanhar. Jorge Henrique. Chamando de novo o talento de Nenê. Rodrigo. Andrezinho. Tentou a jogada ali para o Júlio César, o Marrone tirou. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Fiat nova linha Adventure Extreme. Andrezinho. Falta no Andrezinho, falta marcada a favor do Vasco. Lá vem Vasco pela direita com o Madison. Ótima bola para o Éder Luiz. Botou na frente, acabou o campo, não houve nada. A torcida pediu um pênalti. Fica reclamando. O Éder Luiz não gostou da entrada do Maílson. Vamos ver se houve alguma coisa aí. Nada. Tiro de meta para Mota. Vasco está jogando o seu segundo jogo aqui em São Januário na temporada. No primeiro jogo, venceu Madureira por 4-1 na estreia do Campeonato Carioca. Falta em Júlio dos Santos. Está jogando o paraguaio mais uma vez. Toca na frente, boa bola para o Riascos, para Éder Luiz. De novo Riascos. Está emprestado até maio. Pedala. Lá vem ele, 3 gols no estadual. Rodrigo tem um gol no campeonato. Júlio César, de novo Rodrigo. Faz a virada de jogo para Éder Luiz. E o Jorginho aqui embaixo, Luiz, disse que tem que ter paciência para rodar essa bola, que o Volta Redonda está bem fechado. Madison coloca a bola dentro da grande área do Volta Redonda. O toque de cabeça para a entrada da área. Nenê usou o corpo, dominou, girou. Teve jogo perigoso. Nenê entrou solando, falta no Bruno Barra. Minutos, primeiro tempo aqui em São Januário. 0-0 Vasco e Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Luan. Acabou sendo desarmado ali o Bruno Barra. Na sequência, vem no gás. Amarelo para ele. Primeiro cartão amarelo do jogo para Bruno Barra.
por esta falta. Pegou firme por baixo, hein, Roger Flores? Não, bem aplicado, né? O Bruno não segurou a emoção, ficou chateado com o árbitro que não tinha dado. E aí leva pro lance seguinte, exatamente, né? Levou pro lance seguinte de cabeça quente, descontou no Éder Luiz por baixo, por trás. Bem aplicado o cartão. Andrezinho, Rodrigo, Júlio César. Júlio dos Santos. Nenê. Lá vem ele. De frente para a marcação. Driblou Bruno Barra. Júlio dos Santos. Vai para Luan. Todo o time do Volta Redonda recuado. Os zagueiros do Vasco estão aqui no meio campo. Andrezinho. Rodrigo. Júlio dos Santos. Rodrigo. Luan. Bola para Riascos. Corte do Luan do Volta Redonda. Para o Luan do Vasco, que deixou com o Rodrigo. Andrezinho. Nenê. Bola longa demais. Tiro de meta para Mota. Houve mais opções do Jorginho no banco. Jordi é o goleiro reserva. O Iago Pikachu permanece no banco. Rafael Vaz, Bruno Galo, Matheus Índio, o Matheus Vital, que é o Matheus Pet, e o Thales. Aí você vê o técnico Jorginho. Júlio dos Santos, categoria. A torcida gostou. Júlio César, Rodrigo. Luan. De novo Rodrigo. Éder Luiz com a bola dominada. Tem falta nele. Foi empurrado Éder Luiz. Falta a favor do Vasco. De novo a falta. Foi empurrado pelo Niltinho. Eu prefiro o Éder Luiz do lado esquerdo com esse tipo de formação. Porque Jorge Henrique é um jogador que não é tão agudo quanto o Éder Luiz. Então o Éder Luiz jogando do lado esquerdo com o Júlio César, que não desce muito, ele faz uma dupla boa. E aqui a mesma coisa, o Éder Luiz pode ser o suporte, o Jorge Henrique pode ser o suporte para a descida do Madison. O Madison precisa mais espaço para descer pelo lado direito, e aí o Jorge Luiz pode fazer o suporte. Falta para o Vasco. Andrezinho caprichou no cruzamento, bola desviada para trás e escanteio para o Vasco. Vasco 0, Volta Redonda também 0. Riascos fica discutindo com o Maílson. Tudo ok, beleza, Maílson dá aquele tapinha no ombro do Riascos. Tudo certo, tá aí Rodrigo. Cobrança de Nenê, escanteio para o Vasco. Nenê faz o cruzamento na entrada da pequena área. Girando de cabeça Maílson. E olha o contra-ataque. Pode ser perigoso. Vinícius Pacheco. Ele avança com a bola dominada. Tocou. Djabaiano não chegou na bola. Era perigoso o contra-ataque. Providencial o corte. Esse é o Djabaiano. Reposição para o Cristiano. Tentativa do Thiago Amaral. Nenê. Vive um grande momento. Não exagerado agora o Nenê. Brigou, perdeu a bola. Acabou perdendo. Djabaiano. Passe errado, um presente para o Andrezinho. Para armar o contra-ataque é do jeito que o Éder Luiz gosta. Para a velocidade do Éder Luiz. Lá vem o Vasco. Ele passou pelo Marrone. Passou pelo Marcelo. Éder Luiz bateu para o gol. A bola acabou explodindo no Luan. Categoria do Marcelo. Falta a favor do Volta Redonda. Estamos acompanhando o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Temos 20 minutos no primeiro tempo. Roger, tá gostando do jogo até agora? Tô, o Vasco com o domínio da partida, né? O Volta Redonda dando poucos espaços. E mais uma vez o Vasco tenta finalizar com uma jogada equivocada do Volta Redonda no campo de ataque. Aí a gente tá vendo a falta do Éder Luiz, que foi mesmo.
uma jogada equivocada no campo do ataque. O Dija Baiano errou um passe fácil, o Andrezinho recupera e estica na velocidade para o Éder Luiz. O Vasco tem conseguido as melhores chances, ou apenas as 2 chances, com jogadas do Volta Redonda no ataque e saindo em velocidade. Agora a parada técnica. A gente aproveita então para confirmar as opções do Felipe Suriano, banco do Volta Redonda. O goleiro é Luiz Cetim. Luiz Cetim para o gol, Luiz Gustavo. Na lateral tem Jorginho, Pablo, Pedro Isidoro, Rafael Pernão e Lopes. Lopes é ele mesmo, é o Tigrão, revelado pelo próprio Volta Redonda. Deu uma rodada, aliás rodou bastante, Lopes está no banco. Esse é o Campeonato Carioca. O Vasco tem 2 vitórias em 2 jogos. Até agora no campeonato, o Volta Redonda tem 1 vitória, venceu o Fluminense e empatou com o Resende. Para você, o talento de Nenê. Roger, eu queria falar sobre o Nenê. Olha aí, tá esbanjando categoria, tá com 34 anos e falou que pensa sim ainda em seleção brasileira. Dá para ele, Roger Flores? Acho difícil um jogador de 34, você pensando como o Dunga a longo prazo, a Copa do Mundo em 2018. Vai? A questão é que o Ricardo, ano passado, com 36, chegou à seleção. Chegou, né? Foi convocado também. Mas a gente tinha uma carência de jogadores nessa posição, de centroavante. A gente não consegue encontrar um centroavante mais nato. E aí o Ricardo teve a sua chance. Na posição do Nenê, a gente tem jogadores com talento, né? O Lucas Lima, que foi um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro ano passado. O Renato Augusto, o Jadson, o William, o Oscar. Então a gente tem mais opções, muito mais opções nesse setor de criação do que como centroavante. Então por isso que eu acho difícil para o Nenê. Tá aí Nenê, chegou ao Vasco em agosto. Sem dúvida o grande destaque do time na arrancada do segundo turno. O que não achar que ele consiga uma vaga na seleção não diminui em nada o que ele vem fazendo pelo Vasco. Belas atuações, assumiu a responsabilidade como o criador dessa equipe e vem ajudando o Vasco demais. Nenê foi o destaque no ano passado e renovou com o Vasco por mais 3 temporadas. Até o Nenê. Por enquanto 0 a 0, vamos para o reinício do jogo. Andrezinho. Luan. Tem chutão, Riasco está longe da jogada. Meio campo do Vasco hoje tem como primeiro volante o Júlio dos Santos, como segundo volante o Andrezinho. São 2 jogadores que começaram muito mais adiantados nas suas carreiras. Foram recuando. O mesmo aconteceu, por exemplo, com Fred Rincon. O futebol moderno pede isso, Luiz. Não tem mais espaço para brucutu nesse setor de marcação, que não é mais o setor de marcação. Você mesmo, alguns minutos atrás, citou que quem mais pegava na bola era o Júlio dos Santos. Então passou a ser um setor de criação também. Então você tem que ter a qualidade técnica. Até porque os 2 jogadores de fora, eles ajudam muito na marcação dos laterais. Então isso tira um pouco da responsabilidade de só marcar do volante. Andrezinho, aparecendo no ataque. Bruno Barra. Tentou a jogada na frente, acabou pedindo uma falta o Thiago Amaral, o juiz entendeu que não houve. Esse é Madison. Jorge Henrique agora pela direita, brigou com a bola, perdeu para o Cristiano, Madison divide, pede um escanteio e é escanteio, o assistente dá tiro de meta. A reação do goleiro Mota prova que a bola provavelmente pegou no jogador do Volta Redonda. Eu também achei. O Mota saiu correndo para tentar evitar a saída da bola. Também achei que houve o toque. Tiro de meta para o Volta Redonda. Vamos ver se houve ou não. Na bola estourada aqui, olha, o Madison sinalizando, o goleiro vem correndo, tiro de meta. Tá o goleiro Mota. Madison de cabeça para Riascos, chegou no Nenê. Marcelo por baixo ganha. Niltinho. Dija Baiano teve falta, o juiz para o lance. Fica sentindo muito o Niltinho na dividida com o Júlio dos Santos.
Tá sentindo muito, parece ser o joelho direito, Niltinho. O Júlio chega atrasado, chega firme, ó. E é joelho com joelho. Mas pegou no lado do joelho, né, do Niltinho. O impacto é grande. Não me parece um tipo de lesão de ligamento. É mais a pancada mesmo, porque é uma região que dói muito, principalmente quando é joelho com joelho, né? Duas partes duras ali se encontrando. Niltinho foi jogador do São Caetano, do União Barbarense, voltou para o São Caetano em 2014, contratado pelo Volta Redonda em 2015. Vai saindo de Macaé, Niltinho. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Quilômetro de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no combustível. Roger, achou que pegou no pé do Cristiano ou não? Achei. Tem um leve toque. Thiago Amaral. Ainda o centroavante, Thiago. Boa bola na esquerda. Chamando a experiência do Vinícius Pacheco. Cristiano impedido. Claramente adiantado o Cristiano. Até agora Martins Silva não fez nenhuma defesa, mas o Mota também não, Roger Flores. Os goleiros não trabalharam até esse momento. Não, muito pouco as chances de gol. O Vasco, como eu disse, tem o domínio da partida, mas tenta jogar muito por dentro, joga no campo do Volta Redonda, mas olha só como os atacantes recebem a bola, sempre de costas. E não são características para fazer, não tem essas características, né? Nem Jorge Henrique, nem Éder Luiz e nem Riascos. Então o Vasco tem a bola, mas joga por dentro. Olha o Rodrigo, de muito longe, Mota! Quase do meio campo, Roger Flores. Você acabou de dizer que ele não estava trabalhando? Trabalhou, né? Acho que o Rodrigo ouviu e resolveu arriscar. E sabe o que é isso? Temos quase 30 minutos do primeiro tempo. O goleiro ainda não tocou na bola. Tá frio, né? Tá frio. Vem o Vasco, com Jorge Henrique pela direita. 0-0, Vasco e Volta Redonda. Ele chama o colombiano Riascos. Perdeu a bola pro Maílson. Zagueiro dá um chutão na direção do Dija Baiano. Dija desabou. Caiu o Dija Baiano. Juiz para o lance. Um braço do Júlio dos Santos. Fica reclamando aqui o Dija Baiano. Sobra um cotovelo mesmo. Tá aqui o Djavan, o Dija Baiano, o nome dele é Djavan. E olha de onde chutou o Rodrigo. Olha a trajetória da bola. Ela quica na frente do goleiro. Ficou quente pro Mota. E o Mota sentiu o dedo, hein? Tirou a luva da mão direita. Tá sentindo o dedo. Vamos ver se pegou na ponta do dedo esse chute do Rodrigo. Provavelmente foi isso. Vem a bola, ela quica. Pegou na ponta do dedo. Pega na ponta do dedo do goleiro Mota. Errou o tempo de bola, pegou na ponta do dedo. Tanto é que ele não encaixou. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Skol Summer House. Aperte on. Vamos ouvir a torcida do Vasco aqui em São Januário. Tá o torcedor cantando bonito. Vai se recuperando aí o goleiro Mota, um goleiro grande, de 1,95 m.
E aqui no banco, Luiz, do Volta Redonda, tem uma movimentação. Luiz Cetim, que é goleiro reserva, se levantou ali, mas por enquanto ninguém no aquecimento. Você sabia que o Sport TV terá 16 canais em HD nos Jogos Olímpicos Rio 2016? Isso mesmo, são 16 canais em HD. Claro, você não perde nada das Olimpíadas. Sport TV, somos todos campeões. Aí o banco, você vê aqui, levantado, o Luiz Cetim, goleiro revelado pelo Fluminense. 31, primeiro tempo, por enquanto 0-0. Júlio César. Andrezinho. Luan. Júlio dos Santos. Jorge Henrique, de primeira, buscava Nenê. Júlio dos Santos. Ganhou a dividida. Sobra do Dija. Thiago Amaral. Esse é Bruno Barra. Marcelo. Derrubado Marcelo. Reclama Éder Luiz. Vamos ver se houve falta. Houve. Luan. Vinícius Pacheco. Bruno Barra. Vinícius Pacheco na entrada da área. Dija Baiano. Bruno Barra bateu para o gol, desvia. Martim Silva faz a sua primeira defesa. É o goleiro da seleção celeste da seleção uruguaia. Andrezinho. Volta com o Rodrigo. Marcelo aperta, a bola vem. Martim Silva. E você nota nitidamente que os clubes brasileiros estão tentando de toda maneira sair jogando. Você viu que o Martim, como última opção, teve o chutão, mas ele estava procurando alguém, estava todo mundo marcado. Antigamente a primeira opção era o chutão. E a própria recomendação do Jorginho, deu para ouvir pelos nossos microfones. O Jorginho falou, espera ele vir para dar o chutão. O jogador do Volta Redonda não veio, não apertou, ele segurou a bola. E aí com mais calma tentou sair jogando. Riascos. Gira, tenta passar no meio de dois. Falta do Bruno Barra. Vasco já cobrou. Riascos está caído ainda. O Vasco está querendo o jogo. O Vasco busca o primeiro gol em casa. Riascos. Corta para o meio. Volta o lance. Madison. Trabalhando com o Júlio César. Levanta a cabeça, faz o cruzamento. Riascos tenta de cabeça. Olha a sobra. Júlio dos Santos soltou uma bomba. Bonita finalização, bonito chute. Ele continua buscando o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Júlio dos Santos pegou bonito, já foi artilheiro de Libertadores. Ele fez um gol pela última vez na vitória por 4-3 no Cerro Porteño sobre o Guarani. Foi no dia 20 de novembro de 2014. Faz tempo, quase marcou agora. Lindo chute, você está revendo. Tá aí Júlio dos Santos. Porque acreditou, Luiz. Acompanhou a jogada, ele estava aqui atrás na marcação do Dija Baiano. Dija Baiano não estava nem ali pro lance, ele acreditou, foi mais à frente. Quando essa bola sobrou, ele estava sozinho para finalizar, finalizou bem. Júlio César botou na frente, vai acabar o campo para ele. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Vivo, planos com a maior cobertura. Pega Giga Bem. Vasco 0, Volta Redonda também 0. Pouquíssimas chances de gol até o momento no jogo. Júlio dos Santos. Acabou perdendo a bola. Thiago Amaral. Tentou passar no meio de dois. Nenê. Dominou com categoria, puxou para a grama. Caiu, tem falta no Nenê. Vasco queria uma cobrança rápida, o juiz não permitiu. De novo, Nenê dominou, botou na frente. Mais uma falta do Bruno Barra. Bruno Barra já tem um cartão amarelo, está fazendo faltas em sequência. Mas essa aí eu não achei que foi falta não, achei que o Nenê escorregou. Andrezinho.
Éder Luiz, boa bola. Para o Júlio César, aberto na ponta esquerda, na linha de fundo, faz o cruzamento. Éder Luiz chegou driblando. Deu as costas para a marcação ainda. Éder tentou de calcanhar. Errou, é tiro de meta para Mota. Fica na bronca aí o Éder Luiz. Essa bronca não é nem pelo erro técnico, o erro do calcanhar. É porque ele tinha que ter cruzado essa bola de primeira. Quando sobrou para ele, ele tinha que ter botado dentro da área. E aí optou por mais um toque na bola. O zagueirão do Volta Redonda fechou o caminho dele e ele não teve mais opção. Falta no Júlio dos Santos. Nenê. Éder Luiz, no mano a mano, vem para cima da marcação do Luan. Ainda Éder, ajeitou, tentou o cruzamento. Marcelo tira para o Volta Redonda. Está jogando com o Marrone. Chutão para o Thiago Amaral. Chegou no Dija, está no mano a mano. Luan, falta do Luan. Deixaram o Dija Baiano no mano a mano com o Luan. Cartão amarelo para o zagueiro do Vasco. O Rodrigo perde no alto. E o Luan ficou no mano a mano. E entrou no corpo do Dija Baiano. Cartão bem aplicado. Era o último homem, o Luan. É lógico que ainda faltava muito campo para ser uma Dija. clara e manifesta chance. Exatamente, não é jogada para cartão vermelho, mas ele erra o bote. A partir do momento que ele erra o bote, ele deixa o corpo com a perna levantada, derrubando o Dija. Bem aplicado e falta bem marcado. Marrone está ali na bola. O Niltinho também. É de muito longe. Falta para o Volta Redonda aqui em São Januário. Veja aí o ângulo da cobrança. A visão dos cobradores. Parece que ficou para o Marrone. Falta para o Volta Redonda. Não, Marrone não bateu não. Marrone não bateu, teve chute do Maílson. E longe. Vasco e Volta Redonda vão empatando. São dois times que até o momento, eu lembro mais uma vez, estão invictos no Campeonato Carioca. Riascos. Lá vem o colombiano. O Nenê pediu na esquerda. Riascos viu. Tocou pro Nenê. Marrone tira. Esse é Andrezinho. Posse de bola pro Vasco mais uma vez. Nenê tentou outro toque de calcanhar. Posse de bola pro Vasco de Nenê. Éder Luiz. Tira Luan de primeira. Dá um chutão para o lado. É posse de bola para o Vasco mais uma vez. Passamos dos 39. Vamos caminhando para o fim do primeiro tempo em São Januário. Nenê. Com a marcação do Marcelo. Passe errado do Nenê. Ele fica sentindo camisa 10 do Vasco. Tá, o Nenê, dos últimos 22 gols do Vasco, Roger, o Nenê participou de 16. Fez 9 gols em 22 e deu 7 assistências. E por isso que o Vasco criou pouco hoje, porque falta um pouco do Nenê perto do gol. O Nenê está participando aqui intensamente nas zonas mortas, né? Na intermediária, de intermediária a intermediária. Alguns lances bonitos, jogadas de efeito, passes de calcanhar, mas não é produtivo ofensivamente para a equipe do Vasco. Ele tem que se aproximar um pouquinho mais dos atacantes, jogar na zona da arrebentação ali, onde a gente fala, né? Um pouquinho. Gostei, curti. E tentar buscar os atacantes, porque ali ele é muito perigoso. Madison na boa. Jorge Henrique para o Riascos. A devolução para o Madison na velocidade. Lá vem o Vasco querendo o primeiro gol. Mais um escanteio para o Vasco.
um detalhe ali. O Luan tá com a meia cheia de sangue. Cruzamento do Nenê, a tentativa de cabeça. Sai no contra-ataque Thiago Amaral. Ótima bola na esquerda. O contra-ataque é muito perigoso. Vinícius pede no meio. Dija Baiano tem a bola dominada. Faz o toque para o Vinícius Pacheco. Deixou passar Niltinho. Na trave. Na trave o chute do Niltinho. Preciso, perfeito contra-ataque do Volta Redonda. Veja. Bruno Barra. Thiago Amaral. Dija Baiano. Vinícius Pacheco pediu no meio, deixou certinho, a deixada precisa, Niltinho, trave, quase gol do Volta Redonda, que contra-ataque, Roger. Já está desenhado esse contra-ataque do Volta Redonda, né? Tentou 2, 3 vezes, não saiu, passe errado sempre, mas essa, o Volta Redonda fez tudo direitinho. Tem um detalhe, né? O Madison ficou no meio do caminho, o jogador da marcação que está sofrendo o contra-ataque não pode ficar no meio do caminho, tem que esperar a definição. Ele tinha que ter ficado no marcador dele, que era o Dija Baiano. Ele tentou adiantar na hora do passe e aí saiu o contra-ataque. Você viu a meia ali do Luan? Não pode jogar com a meia cheia de sangue. Não pode jogar com nenhuma parte do equipamento com sangue. Exatamente. E tá muito claro, né? Aí a imagem, claríssima, trazendo, ele tem um corte no joelho. Ele tem um arranhão ali, parece que ele... Parece um machucado anterior, né? Que saiu a casquinha. Exatamente. Aquela situação que sai a casca. Cobrança na primeira trave, passou por todo mundo. Quase! Éder Luiz chegou finalizando. Quase gol do Vasco em São Januário, para você curtir de novo. O desvio na primeira trave, Júlio dos Santos, Éder Luiz, trave. Trave lá, trave cá. Éder Luiz carimbando a trave do Volta Redonda. Luiz, e o árbitro percebeu, mandou o Luan trocar de meia. Tirou o Luan do campo. E essa jogada do Vasco, a bola parada, que é sempre muito perigosa, né? A primeira toque no primeiro poste e a entrada de surpresa no segundo. Éder Luiz por pouco não abre o placar. Aí o Luan joga com o tornozelo solto, né, Roger? Muitos jogadores jogam com uma proteção no tornozelo. Aí é individual. Quem se sente confortável com a atadura é sempre uma peça importante também do vestuário, porque dá um pouco mais de segurança, mas tem gente que não consegue, que deixa amarrado, que deixa preso, e aí tem que jogar sem nada mesmo. Cristiano. 43 primeiro tempo, 0 Vasco, 0 Volta Redonda. Thiago Amaral, perdeu. Thiago Amaral, briga pro Volta Redonda, recupera. Lençol. Pancada por baixo, amarelo para Jorge Henrique. Deu um rapa ali por baixo. Bonita jogada do Thiago Amaral. E um rapa ali, veja. Lençol, sem bola, né? E ainda deixou o braço esquerdo por cima também. Mais um cartão amarelo bem aplicado. Mandaram a meia errada para o Luan, ó. Mandaram a meia cortada para ele. E ele usa a meia inteira, ó. Problema no equipamento do Luan. Agora chegou a meia certa. Agora chegou a meia certa. Marrone faz o cruzamento na segunda trave, o toque de cabeça. Martim Silva. Meia certa. Vai calçar a chuteira e vai voltar ainda no primeiro tempo o Luan. E lá vem o Vasco querendo o gol. Boa cobertura do Marcelo. Firme. Marrone. Marcelo divide, ganha para o Volta Redonda. Tem empurrão do Nenê. Agora o jogo deu uma animada, né, Luiz? Os últimos 5 minutos, bola da trave dos dois lados. Jogo com mais velocidade, mais espaços para você imprimir velocidade. O jogo melhorou. Luan pedindo para voltar já. Tá o Luan já em campo. Lançamento para Thiago Amaral. Nenê. Forçou demais. Presente para o Bruno Barra. Marrone. Vinícius pediu no meio. Bola volta aqui no Bruno Barra. O Vinícius Pacheco está mais à frente. Marcelo. Marrone. Vinícius Pacheco está pedindo na entrada da grande área. Niltinho. Teve desarme, vem na boa Éder Luiz.
Niltinho recupera, segundo o juiz na bola. Niltinho, falta nele. Amarelo para Nenê. O time do Vasco tá nervoso. Nenê não tem nem que discutir. A mesma questão do Bruno Barro, Nenê. Ele acabou de discutir com o árbitro ali, tomou uma dura do árbitro. No lance seguinte, vai em cima do adversário com essa força. Bem aplicado o cartão amarelo. Sem dúvida nenhuma, o árbitro acertou mais uma vez. Foi na perna do Niltinho. Para você, o Campeonato Carioca, terceira rodada. Por enquanto, tudo igual. Vasco e Volta Redonda aqui em São Januário. Aí a torcida do Vasco, você viu, passemos rapidamente pelas sociais do Vasco. Os zagueiros do Volta Redonda são grandes, Luan e Maílson. Os dois vão tentar a cabeçada. Thiago Amaral também se desloca. Tem cruzamento para a entrada da grande área. E o empurrão, falta marcada a favor do Vasco. Vamos para o fim do primeiro tempo. 0 a 0 Vasco e Volta Redonda. Chegamos a 47 minutos. Júlio César, passe do Júlio dos Santos foi muito ruim. E a placa de acréscimo não foi levantada ainda não, Luiz. Já passamos dos 47, o juizão está querendo o jogo. Detalhes no campo com Guido Nunes, comentários de Roger Flores. Nós não paramos o cronômetro no tempo técnico. Agora sobe a placa. Mais 4 minutos. Como não paramos o cronômetro no tempo técnico, estou presumindo que a gente vai até 52 minutos. Andrezinho, toca de primeira. Corte do Luan. Vinícius Pacheco no bate-rebate, a bola ficou com o Vasco. Riascos girou, bateu pro gol. Riascos briga. Perde na sequência, adiantou o Cristiano. Madison é um lateral de muita velocidade. Vem para cima da marcação do Cristiano. Cristiano por baixo, Madison na sequência. Tiro de meta. Jorge Henrique tentando Riascos. Tocou de cabeça Thiago Amaral. E a falta do Dija Baiano. Júlio César. Éder Luiz. Mais uma posse de bola para o Vasco. Para você que está olhando agora o cronômetro, está vendo ali mais 4 e a bola rolando. Lembrando que nós não paramos o cronômetro durante o tempo técnico. Falta no Cristiano, falta para o Volta Redonda. Volta Redonda começou a rodada como segundo colocado do grupo B com 4 pontos. Venceu o Fluminense e empatou com o Resende. Marcelo complicou, se atrapalhou legal, Marcelo. Éder Luiz. Marcelo consertou o próprio erro. Vem cheio de gás, lá vem Marcelo. Na entrada da área, tocou na frente, saiu a tabela. Volta Redonda finaliza para a defesa de Martins Silva. O chute foi do Thiago Amaral. Esse é Jorge Henrique.
Júlio dos Santos. Madison. Jorge Henrique. Ótima jogada. Madison. Riascos pediu. Tem cruzamento. Nenê vem atrás da bola. Marrone tirou para o Volta Redonda. Júlio César de cabeça para frente, para ninguém. Maílson corta mais uma. Thiago Amaral. Tenta o domínio. Consegue o domínio. Segundo o juiz, com falta. Falta para o Vasco. Madison. Cristiano tira. Djabaiano. Chamando Marcelo. Niltinho, Marrone. Luan. Com calma, com categoria, sai jogando Volta Redonda, trocando passes. Maílson. Quando termina o primeiro tempo em São Januário. 0-0 Vasco e Volta Redonda. Volta Redonda mandou uma bola na trave, o Vasco também. Os jogadores vão deixando o gramado de São Januário. O repórter aqui do Nunes está esperando a saída dos atletas. Primeiro tempo movimentado, deu uma animada no fim, como o Roger Flores falou. Os jogadores vão deixando o campo. Os dois laterais do Vasco vêm conversando. Madison e Júlio César. Está aqui o Niltinho, jogador do Volta Redonda. Guido Nunes. Esperando a saída aqui dos jogadores, do Niltinho, né? Pelo Volta Redonda, que colocou a bola na trave. Mas antes a gente vai falar com o zagueiro Luan do Vasco, que já vai chegando aqui para falar com a gente, para explicar também a questão do meião. Luan, antes de falar um pouquinho sobre esse primeiro tempo, só para você explicar a situação do meião ali, o que aconteceu? Tava com o meião assim, cara, ralei desde o primeiro minuto de jogo, ele viu, nem tinha reclamado, do nada foi e pediu para eu sair. Acho que tá na regra, né? Ele tá fazendo o que ele acha que é certo. Só que se eu tava assim desde o começo, tinha que ter saído no início, né? Mas tudo bem, graças a Deus, não interferiu em nada, a gente conseguiu segurar. Sobre a questão dos contra-ataques que o Volta Redonda tem tentado, a gente viu o Jorginho reclamando. Esse é o ponto a ser melhorado aí pro segundo tempo? É, a gente tá subindo pro escanteio e eles estão conseguindo armar um bom contra-ataque, estão nos surpreendendo, mas a gente teve domínio total do jogo, posse de bola. Falta agora a gente transferir isso em gol. Obrigado, Luan. Aproveitar o Niltinho que aguardou a gente aqui para falar um pouquinho sobre esse primeiro tempo. O Niltinho colocou uma bola na trave. O caminho para conseguir uma vitória aqui é mesmo contra-ataque, Niltinho? O caminho não é errar o gol. Vamos ter mais oportunidade agora. Apita o juiz, começa o segundo tempo em São Januário. Bola tocada para Marcelo. Niltinho foi desarmado. Nenê. Marcelo toca na bola. Nenê fica com a sobra. Tenta a jogada aqui com Éder Luiz. Sem falta aí. Você ouviu o Jorginho gritando sem falta, posse de bola para o Vasco de Éder Luiz. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Campeonato Carioca, terceira rodada. Vasco com 100% de aproveitamento. Volta Redonda invicto. Nenê tem cruzamento, desviou, ficou fácil para o Mota. Procura alguém para fazer uma reposição veloz. Toca aqui com o Thiago Amaral. O último toque foi do Thiago Amaral. Lembrando que o Volta Redonda não tem o Hugo. O Hugo foi recém-contratado. Não teve a sua situação regularizada. O Cristiano vem de suspensão. Estava suspenso no clássico contra o Resende. Treinou normalmente, voltou. O Marrone foi improvisado na lateral esquerda no jogo passado. E o Luiz Gustavo jogou pela direita. Havia chance dessa dupla permanecer, mas hoje o Marrone está na direita e o Cristiano na esquerda. Tá Iago Pikachu. Primeira falta do Marcelo no Pikachu, falta a favor do Vasco. Nenê na cobrança. Júlio dos Santos fica na segunda trave. Pode ser um bom momento para o Vasco. É na bola parada. É com o Nenê, o cruzamento. Tirou o Bruno Barra de cabeça. Bruno Barra, mais uma cabeçada para frente. Todo o time do Volta Redonda recuado. Nenê buscando o jogo. Levanta a cabeça, procura alguém. Nenê veio do West Ham da Inglaterra para o Vasco. Júlio dos Santos.
Iago Pikachu. Madison. Iago Pikachu. Tentou uma devolução com o Madison, a bola ficou longa demais. Luan de primeira, buscando a entrada da grande área, onde o Riascos estava distante. Marrone. Niltinho. Virando a jogada com o Cristiano. Bruno Barra. Bola forte demais para o Dija Baiano. Torcedor do Vasco cantando em São Januário, pedindo a vitória. E lá vem Vasco com o Nenê. Tem dobra de marcação em cima dele. Posse de bola para o Vasco. Nenê não gostou da entrada que recebeu. Mostrando ali a chuteira para o assistente. Aliás, mostrando a meia. Três minutos no segundo tempo. Tentativa para o Júlio dos Santos. Bola tirada pelo Maílson. Escorregou o Pikachu. E o último toque, segundo o juiz, do Bruno Barra. Posse de bola para o Vasco. Bola para Nenê. Consegue o cruzamento para o Riascos. Errou o tempo de bola, não chegou no Éder Luiz. Marrone. Lindo drible do Marrone. A torcida do Volta Redonda gostou. Marcelo. Niltinho. Vinícius Pacheco. Rogério, eu queria que você falasse da organização tática do time do Volta Redonda. Tá gostando? É uma organização tática muito fácil de fazer a leitura, né? Ela espelha a marcação e praticamente faz uma marcação individual, de homem a homem, né? Os jogadores da linha mais à frente marcam os laterais. Os volantes pegam tanto o Andrezinho quanto o Nenê. E aí por dentro os dois zagueiros com o Riascos e os laterais tanto com Éder Luiz e agora com o Pikachu, né? Então fica uma marcação praticamente individual o campo inteiro, mas o Volta Redonda diminui muito o espaço a partir do momento que o Vasco entra na sua intermediária. Falta para Niltinho bater, falta para o Volta Redonda. Niltinho faz o cruzamento, tentativa na entrada da grande área. Niltinho bateu bonito, Martin Silva. Chutaço do Niltinho, bronca do Martim, é escanteio para o Volta Redonda. Veja aí, Niltinho de longe, estava no alto, pegou na veia, pegou bonito. Chutaço. Martin Silva salvando o Vasco. Por um outro ângulo, a defesa do goleiro uruguaio. Bola ia saindo do Martin Silva. É escanteio para o Volta Redonda. Cobrança do Vinícius Pacheco. A bola vem abrindo. Não chegou no Maílson. Andrezinho. Marcelo de cabeça. Vai ficar com o Marrone. Daí para Mota. Nenê apertou. Mota driblou para o lado. Sempre um lance perigoso. Bola tocada pelo Thiago Amaral. Júlio César teve tempo de esperar a bola quicar. Esse é Luan. Madison. Júlio dos Santos. O Luan tá há 10 anos no Vasco e renovou o contrato. Então pode ficar 14 anos no Vasco. Tem 23, chegou aqui com 13. Júlio César. Andrezinho. De novo Júlio César. Rodrigo. Como eu já falei, está no terceiro ano formando dupla com o Luan. Riascos. Madison. Pikachu já virou centroavante. Está lá como centroavante o Iago Pikachu. Andrezinho. Júlio dos Santos. Tentava o Nenê. Cristiano tirou. Marcelo com a sobra. Cristiano dispara. Vinícius Pacheco. Bruno Barra. Boa bola para o Vinícius Pacheco. Acelera. É o ex-jogador do Flamengo sendo desarmado. Nenê. Tem o espaço que precisa, Nenê. Tem talento.
Foi desarmado pelo Marrone. Bruno Barra. Nenê insistiu, recuperou para o Vasco. Vem para a entrada da área. Mais um drible. Puxa para a esquerda que é a boa. Bateu para o gol. Mota defendeu. A Volta Redonda recomeça com Bruno Barra. Niltinho. Começou hoje no lugar do Rafael Pernão. Vinícius Pacheco. Bruno Barra. Dá para Marcelo com espaço. Thiago. Marcelo. Dija Baiano. Lá vem o Dija. Puxa para o meio. Marcelo chegou atrasado. Categoria de Júlio dos Santos. Éder Luiz. Riascos pediu. Lá vem o Vasco. O ataque é perigoso. Éder Luiz prendeu, driblou. Foi desarmado pelo Luan. E Luiz? E sentiu. Exatamente, ele já tinha sentido antes, na verdade. Chegou a pedir pro Jorginho que não dava mais para ele, mas aí acabou tendo essa jogada de contra-ataque. Ele teve que forçar um pouco mais. Leva a mão ali a coxa esquerda. O Thales já está prontinho para entrar com a camisa 18 no lugar dele. Agora, se você for analisar a jogada, você pensa assim, o Éder Luiz prendeu a bola. O movimento do Riascos atrapalha, né? Demais a sequência da jogada. Bola para Júlio dos Santos, raspou de cabeça, passou pelo Riascos, caiu o Éder Luiz. Caiu, o juiz para o jogo. Parou ainda não. Jogadores de Volta Redonda, Marrone chuta para o lado. Sentindo a parte posterior da coxa o Éder Luiz. A decepção é flagrante, é óbvio, é um jogador que ficou lesionado muito tempo, teve problemas seríssimos de joelho. E aí, Roger, depois de muito tempo parado, a volta é sempre difícil. Sem dúvida nenhuma, né? A exigência muscular ela é muito alta e o seu corpo, ele praticamente desacostuma a ser exigido dessa maneira. E essas lesões, essas pequenas lesões musculares, elas vão aparecendo até que em um determinado momento elas não apareçam mais, porque ele já vai ter uma sequência boa de jogos. Tá o Éder Luiz na arrancada, a última jogada dele. E o que o Roger falou, o Riascos não deu opção. E aí o Éder Luiz leva a mão à coxa. Segundo o Jorginho, o Thales está mais fininho, esse ano está mais comprometido fisicamente. Eu não sei se é a camisa ou o short, que hoje todo mundo gosta de usar apertadinho. Não achei mais fininho não, mas mais uma oportunidade para esse jogador jovem de talento, né? Tomara que ele coloque na cabeça dele que ele está jogando num dos grandes clubes do Brasil e são poucos que têm a oportunidade como ele vem tendo. E a paciência também, né? Porque o Jorginho, ano passado, já deu uma bronca muito grande nele. Esse ano o Leandrão saiu do Vasco, foi pro Boa Vista. Marrone. Tenta o lançamento à frente pro Dija. Tocou de cabeça o Dija Baiano. Bola fácil para Martins Silva. Aliás, falando nisso, o Vasco procurou um centroavante no mercado, pensou no Brocador. Só que os valores foram muito altos. Aí o Brocador acabou no Bahia. E o Vasco está apostando no Riascos nesse momento. E o Riascos fez 3 gols em 2 jogos. Mas eu tenho algumas informações de bastidores. Vamos ver primeiro, vamos ver o Thales com a bola dominada. Tocando com o Pikachu. Vamos às informações de Roger Flores. De algumas fontes, que o Vasco tentou devolver o Riascos ao Cruzeiro antes do prazo, né? Porque o contrato termina em maio, é isso, né, Luiz? E tentou devolver o Riascos antes do prazo ao Cruzeiro e o Cruzeiro não aceitou. Dificilmente ele vai permanecer em São Januário depois de maio. A não ser que arrebente, se torne artilheiro do Campeonato Carioca. Enfim. Luiz. Pois não, Guido. Eu conversei agora aqui com o Joelson Urtiga, que é preparador físico do Vasco. O Éder Luiz já está, inclusive, colocando gelo ali na parte de trás da coxa. Ele disse que não é nem muscular, não, que ele levou uma pancada no treino contra o Jordi, no mesmo joelho, na parte de trás, e aí voltou a sentir aqui. E aí pode ser esse o problema aqui com o Éder Luiz. A gente espera que não seja nada demais, não seja nada sério. Vinícius Pacheco, Dija Baiano, a devolução para o Vinícius Pacheco. Madison, Andrezinho, Júlio dos Santos. Bola para Iago Pikachu. Consegue o domínio. Ainda Pikachu. Nenê. Pikachu pede a devolução. Nenê. Com a marcação do Niltinho. Prendeu. Pisou na bola. Descolou o cruzamento. Marcelo tira.
Andrezinho na sequência. Riascos está aberto aqui na esquerda. Com a entrada do Thales, o Riascos abriu na esquerda. Júlio dos Santos. Nenê na direita, com a marcação do Niltinho. Puxou para o meio. Thales de cabeça. A torcida pede pênalti. O juiz manda seguir. Dá pênalti. O assistente deu pênalti. A marcação foi do assistente. O juiz olha para o bandeirinha. Há comunicação entre eles. Pênalti marcado pelo assistente. Na cabeçada de Thales. Pênalti marcado a favor do Vasco. Veja aí a jogada, mais uma vez. Nenê, cabeçada do Thales. Pegou no braço. Pega no braço do Maílson. Vamos ver se pega. Eu não achei não, Luiz. Achei que pega na barriga, hein? Ó. Bom, a câmera colocada atrás não favorece. A gente vai tentar mostrar mais uma vez pela frente. Mas o assistente foi quem marcou o pênalti. Isso é claro. Isso quem marca o pênalti é o assistente. Continuo com minha opinião, bola na barriga do zagueiro. Agora, se a gente tiver a câmera de frente, isso facilita demais. Os jogadores de Volta Redonda estão ali conversando com o Zinho. O lance é com o Maílson. Maílson continua discutindo, conversando. Vamos ver. Acho que esse ângulo é o melhor que a gente tem. É difícil, hein? Barriga. A gente não tem um ângulo legal. O braço esquerdo dele tá levantado, a bola vai embaixo, ó, na barriga. Nada. Nada, foi no grito do Jorginho, do Zinho. Bandeira marcou equivocadamente. O juiz estava perto do lance também, deu sequência na jogada, marcou o escanteio. E quando olhou para o Bandeira tinha marcado o pênalti. Para mim, lance legal. O assistente, Luiz, é o Luiz Cláudio Regazzoni, assistente número 1. Nenê ajeita. Nenê batendo mais um pênalti. Nenê pode colocar o Vasco na frente contra o Volta Redonda. Mota no meio do gol. Toma muita distância, Nenê. A torcida grita o nome dele. Autoriza o juiz. É pênalti para o Vasco. O Thiago Amaral cutucou ali o Nenê. Lá vem Nenê. É pênalti para o Vasco. Nenê bateu. Gol! É do Vasco! Nenê! Batendo pênalti com muita categoria. O Mota pulou para um canto, a bola foi no outro. Nenê, o Vasco está na frente. Nenê de pênalti. Vasco 1, Volta Redonda 0. Mais uma vez a cobrança perfeita de Nenê. Roger Flores. Muita categoria, um jogador especialista nesse quesito. Ele vem numa velocidade, dá uma parada, olha o movimento do goleiro e desloca. Sempre especialista no... Vem pro abraço no Éder Luiz. Comemoração com o companheiro que saiu machucado há pouco. Vasco na frente, Vasco 1, Volta Redonda 0. Nenê não tem nada a ver com isso, com a marcação equivocada do árbitro, na minha opinião, em relação ao pênalti. Foi lá, cobrou muito bem e tirou. E fez o gol do Vasco. Luiz, terceiro gol do Nenê no Carioca, terceiro gol de pênalti. Ele agora se iguala ao Riascos com 3 gols, artilheiro do Carioca. Vasco na frente, Vasco 1, Volta Redonda 0. Marrone, vamos para o reinício do jogo. Você ligado na terceira rodada do Campeonato Carioca. Júlio dos Santos. Esse é Iago Pikachu. Riascos. Pikachu. Ganha Vinícius Pacheco para o Volta Redonda. Vasco vai chegando à terceira vitória em 3 jogos. O Volta Redonda vai perdendo pela primeira vez no Campeonato Carioca. Marrone. Temos muito jogo pela frente. Marrone acreditou, pegou no Rodrigo. Sobra do Vinícius Pacheco. Ele chama o apoio do Cristiano. Tem cruzamento, a tentativa do Thiago. Marcelo de costas para marcação. Pisa na bola, volta o lance, o chute do Bruno Barra.
Tiro de meta para Martim Silva. Vamos ver a torcida do Vasco. Torcedor canta alto, canta bonito, comemora o gol do Nenê. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Caixa, colocando as pessoas em primeiro lugar. Um para o Vasco, 0 para o Volta Redonda em São Januário. Dija Baiano. Falta do Madison. No Premier você não perde nenhum lance dos estaduais. Domingo tem Vasco e Flamengo às 5 da tarde no horário de Brasília, ao vivo para todo o Brasil. Você em todo o Brasil acompanhando a transmissão do Premier. Estaremos juntos. Júlio César. Vai para Rodrigo. Júlio César. Andrezinho, a torcida gosta. Ouça a reação do torcedor do Vasco. Vasco está jogando com a bola na grama. A torcida grita olé. Passamos dos 19 no segundo tempo. Riascos. Maílson consegue o giro, mas aí acaba o campo para ele. Vai o Maílson. Riascos. Pro Thales, de cabeça, pro Nenê! Defendeu Mota! Niltinho ajudando na marcação, toca na frente. O Vasco fez um gol e veio para cima, tá querendo o segundo para se tranquilizar. Rodrigo. Júlio dos Santos. Perdeu a bola pro Marcelo. Lá vem o Volta Redonda, Vinícius Pacheco bateu por baixo, Martim faz a defesa. O Vasco vacilou, deu um presente pro Volta Redonda. O Volta Redonda é um time perigoso. Nenê. Andrezinho pede devolução no meio, acelera Nenê pela esquerda. Júlio César. Andrezinho. Madison. Pikachu. Ainda Iago Pikachu. Bateu por baixo. Parou no Maílson. Dija Baiano. Luiz, só para pontuar em relação à substituição do Thales no lugar do Éder Luiz, o Vasco muda o esquema de jogo. Agora, mais uma vez, a parada técnica, né, do segundo tempo. Ele coloca o Andrezinho para jogar do lado do Júlio dos Santos, traz o Pikachu para jogar do lado do Nenê como 2 meias e coloca os 2 centroavantes, né, Thales e Riascos. Então o Vasco mudou para um 4-4-2 agora, claramente. Vasco vai chegando a 3 vitórias em 3 jogos. Vasco quer chegar embalado para o clássico contra o Flamengo. Aí você vê os jogadores do Vasco, Jorginho orientando ali o Thales. Domingo tem clássico. E vamos ter clássico aqui em São Januário. Há muito tempo o Vasco não enfrenta o Flamengo aqui em São Januário. Foi em 2005 a última vez, Luiz. 2005. Depois de 13 anos o Vasco está jogando como campeão. Vamos ver a jogada mais uma vez. Pênalti marcado a favor do Vasco. Cruzamento do Nenê. Tentativa do Thales de cabeça.
claramente na barriga do Esse é o melhor ângulo que a gente tem. O Jorginho fica pedindo pênalti. Olha o Jorginho lá atrás. O Bandeira foi no grito, porque o árbitro marcou muito bem o escanteio. Ou nem sei se foi escanteio, se tem o chutão depois, mas deu o segmento à jogada. E aí quem marca o pênalti é o auxiliar no grito do Jorginho. Porque se tem um detalhe, Luiz, quando o jogador está de braços abertos e essa bola toca na mão, o braço balança, né? Faz um segundo movimento. Você vê que o braço do Malisson, em nenhum momento ele movimenta com o toque da bola, porque não acontece o toque, toca na barriga. Falando do clássico de domingo contra o Flamengo, estamos vendo de novo. Cabeçada do Thales. Veja a reação do Jorginho. Essa imagem, olha o Jorginho reclamando. O juiz não deu, ele olha. E aí o assistente avisa o juiz, marcação do assistente. Domingo, tem Vasco e Flamengo. Como o Guido falou, a última vez que enfrentaram aqui foi em 2005. E o Vasco venceu por 2-1. E na 7ª rodada, no próximo dia 28, nós temos Vasco e Botafogo. Nenê. Aí a concentração, a categoria, a técnica de Nenê batendo pênalti, 1 para o Vasco, 0 para o Volta Redonda. A marcação do pênalti foi do Regazzoni. O assistente Regazzoni foi quem deu o pênalti. Para você, as emoções do Campeonato Carioca. Estamos na 3ª rodada. Lembrando, para você que não decorou ainda o regulamento, não é difícil, mas é diferente esse ano. Nós temos os times do Grupo A jogando contra os times do Grupo B. Portanto, são 7 jogos. Vamos ver primeiro esse ataque. Olha o Pikachu, ganhou na boa, tocou para o Riascos. A sobra do Nenê. Tem cruzamento, a tentativa de cabeça. Thales subiu. Girou Maílson. Júlio César. 1 para o Vasco, 0 para o Volta Redonda. Devolução Júlio César para o Nenê. São jogadores de muita experiência, de muita quilometragem. Devolução para o Júlio. Júlio, por exemplo, eu sei que é uma informação repetida, mas o Júlio já jogou nos 4 grandes do Rio. Vai Júlio César. Pela ordem, jogou no Flamengo, depois no Fluminense, no Botafogo e por último no Vasco. Madison. Cruzamento na direção do Andrezinho, consegue o domínio, levantou Thales! De bicicleta, Thales pedalou e finalizou para fora. A torcida gostou. O Vasco jogando um pouquinho mais pelos lados, até porque joga com 2 centroavantes dentro da área, né? Terceira finalização do Thales, né? A primeira, consequentemente, aconteceu o pênalti. Na jogada anterior ele não chega a finalizar, mas briga em cima com o zagueiro e agora mais uma. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Fiat nova linha Adventure Extreme. Voltando ao regulamento, os times do Grupo A jogam contra os times do Grupo B. Os 4 primeiros se classificam, os 4 primeiros de cada grupo. E aí teremos um Grupo C. No Grupo C, com 8 times, eles se enfrentarão dentro desse grupo. Serão 7 jogos, os 4 primeiros se classificam para as semifinais do Campeonato Carioca. O campeão do Grupo C será o campeão da Taça Guanabara. Vinícius Pacheco desviou, pegou no Luan. Martins se esforça, escanteio para a Volta Redonda. O goleiro uruguaio não evitou a saída. Gritando Martins Silva. Todo o clima, todas as informações do jogo para você. Cobrança de escanteio, a bola vem abrindo. E a falta marcada no Luan. Falta do Thiago Amaral. O Vasco é o atual campeão carioca e o retrospecto do Vasco ano passado aqui em São Januário foi muito bom. Foram 6 vitórias e um empate. Isso representa 90,47% de aproveitamento. E o aproveitamento em São Januário no Campeonato Brasileiro não foi bom. E isso acabou fazendo muita falta ao Vasco. Thales subiu. Cabeçada do Luan. Falta marcada a favor do Volta Redonda.
Está jogando o Cristiano. Djabaiano. Bola longa demais. Nenê pisando na bola, fazendo grande proteção. Daí para Iago Pikachu. Thales. Pikachu pede, entrou livre o Pikachu, Thales não deu passe. Júlio César. Tem cruzamento, a tentativa era por Nenê. Faz a proteção de Djabaiano. Derrubado Djabaiano. Vinícius. Marrone. Bruno Barra. Luan. Maílson. Vinícius Pacheco. Djabaiano. Vinícius Pacheco, boa bola. Thiago Amaral, bateu de fora. Explodiu no Rodrigo. Nenê de primeira. Agora o Volta Redonda adianta um pouco seu time. Esse é Marrone. Niltinho. Júlio César derrubando Niltinho. Bola já está em jogo, está de novo com o Niltinho. Cristiano. Bruno Barra. Lá vem o volante, lá vem o Volta Redonda, levantou para ninguém. Domingo, ao vivo para todo o Brasil, no Premier. Clássico Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo aqui em São Januário. Iago Pikachu, puxa para o meio, achou o Thales, brigou com a bola o Thales, ganhou o Thales. Brigando o Thales. 27, segundo tempo de jogo. Esse é Júlio dos Santos. Júlio César. Nenê. Júlio dos Santos. Roger, o Serginho faz falta? Faz. Era o jogador por dentro com mais dinâmica da equipe do Vasco. Ele conseguia fazer a cobertura das laterais, se apresentava à frente, jogador leve. Agora foi negociado, o Vasco não conseguiu segurá-lo, está tentando de alguma forma encontrar um jogador que faça sua função. O Andrezinho não é esse tipo de jogador com tanta dinâmica, mas tem um pouquinho mais de qualidade técnica, erra pouquíssimos passes, chega um pouco mais à frente. O Vasco vai se adaptando sem o Serginho. Tá sentindo aí, Nenê. Tem muito espaço, Rodrigo. Pode até bater de fora. Rodrigo levantou a bola, ficou longa demais para o Riascos. Marrone. Vinícius Pacheco, de novo Marrone. Vinícius Pacheco. Marcelo. Niltinho. Marrone fez a ultrapassagem. Tem cruzamento na segunda trave. Bola perigosa. Martim tirou. É escanteio. Ela veio fechando, tomou a direção do gol. Veja aí, Niltinho. Estava tentando um cruzamento ali para o Djabaiano. A bola tomou a direção do gol e quase entrou. Estava atento o Martim Silva. Escanteio para o Volta Redonda. De novo a defesa do goleiro uruguaio. Mais uma cobrança para Vinícius Pacheco. Maílson vem tentar a cabeçada. Luan também. Tem cruzamento para o Luan. Ele subiu. Marcelo vem atrás da bola. Ganhou, perdeu a dividida. Rodrigo botou na grama. Ligou com o Nenê de cabeça. Thales de primeira. Tentava o Pikachu.
E chegou empurrando o Riascos. Marcelo faz o lançamento para o Niltinho. O último toque foi do Júlio César, posse de bola para o Volta Redonda. Vasco, Nenê de pênalti. 0 para o Volta Redonda. Vinícius Pacheco. Thiago Amaral. Tenta o drible na entrada da grande área. Bola para o Marrone. Consegue o corte, volta no meio. Para o Niltinho, levantou a cabeça, o cruzamento. Volta Redonda vem para cima do Vasco. Chegamos a 30 no segundo tempo. Marrone. Tem cruzamento, a bola passa. Corte do Madison foi para o meio da grande área. Lá vem o Thales, lá vem o Vasco. São 4 contra 4. Madison tem muita velocidade. Pikachu dispara no meio. Riascos pede. Tem o toque para o Riascos. Passe errado do Madison. E é lá e cá. Agora vem Volta Redonda com Marcelo. Bola na direita para Niltinho. Madison caiu. Madison ficou no ataque. Niltinho. Tá caído o Madison sentindo cãibras. Niltinho encarou a marcação. Levantou para o Thiago. Tem falta marcada a favor do Volta Redonda. Falta no Niltinho. Tá caído o Madison. Estão reclamando, o Andrezinho tá reclamando com o Niltinho. O tal do fair play, né? Mas o Madison ficou lá na frente. E não é uma contusão séria. O Madison não precisa de atendimento urgente. O Madison caiu com cãibra lá na frente num erro de um ataque do Vasco que deu a condição do contra-ataque para o Volta Redonda. O Niltinho não tem que devolver a bola. Ele até pensou em fazer isso, por isso atrasou o ataque do Volta Redonda. Mas depois tentou a jogada individual e sofreu a falta. Então, esse lance do fair play ele tem que ser muito bem interpretado, porque tem situações que não tem a necessidade de você jogar a bola para fora. Luiz, o fair play quer dizer jogo limpo. Então, na verdade, como o Roger falou, o Madison pode esperar por atendimento. Guido? O Jorginho vive uma situação delicada aqui, porque ele tinha perguntado para o Riasco se ele aguentaria ou não. Ele disse que não, e aí ele chamou o Bruno Galo, que já está lá pronto para entrar. Mas aí o Madison caiu aqui, e aí ele ficou naquela dúvida, alguns segundos ali, sem saber se entraria, se sairia o Madison ou o Riasco. A gente vê aqui que o Madison já vai deixando o campo, e é ele que sai para a entrada do volante Bruno Galo com a camisa 15. Com isso o Pikachu vai para a lateral direita, não, Roger? Essa é a questão. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se ele utiliza alguém improvisado aí ou traz o Iago Pikachu para a sua posição de origem. E o Rodrigo recebeu o cartão amarelo agora. Pode ser um bom momento para o Volta Redonda. Volta Redonda tomou o gol. Está partindo para cima do Vasco nesse momento do jogo. Cobrança de Vinícius Pacheco. Ele faz o cruzamento na entrada da pequena área. Martim, olha o gol! O Volta Redonda perde uma chance incrível. Martim Silva salva o Vasco. Pegou a cabeçada, queima-roupa. Por último, o Niltinho chutou para fora. Veja, pegou a cabeçada. Na sequência, o chute. O gol estava praticamente vazio. O Niltinho finalizou para fora. De novo. Cabeçada na entrada da pequena área do Thiago Amaral. Martim. Chegou batendo torto o Luan e chegou batendo torto o Niltinho. Roger Flores, quase o empate do Volta Redonda. O Thiago subiu sozinho ali entre os zagueiros da equipe do Vasco, né? Um erro de marcação, não deixar o centroavante sozinho na bola parada. Cabeceou bem, o Silva foi espetacular na defesa. E aí na sobra o Volta Redonda errou duas vezes, né? Tanto o Luan quanto o Niltinho furaram, não pegaram bem. E por isso o Volta Redonda desperdiça uma grande oportunidade de empatar o jogo. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Quilômetro de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no combustível. Isso que eu falei pra ele, cara. O que eu falei pra você antes de começar o jogo? Aí o atendimento ao ombro do Martim Silva. Lembrando que o Vasco já fez as 3 alterações.
Vamos trazer uma lente de aumento. O Roger falou que a bola pegou na barriga do Maílson. Pênalti marcado a favor do Vasco. Vamos de lente de aumento. Bola pegando na barriga do Maílson. Olha só, com essa lupa a gente consegue ter uma definição mais clara que realmente o pênalti não acontece. Olha, por trás também, como o braço esquerdo dele não encosta na bola. Mais uma vez, equivocado o árbitro em seguir a orientação do Regazzoni. Já recuperado o Martin Silva. Tá 1-0 para o Vasco e o Volta Redonda levou perigo. Guido Nunes. Tem alteração no Volta Redonda. Exatamente, são 3 de uma vez só. Vão sair Marrone, lateral direito, Dija Baiano com a 7 e o Vinícius Pacheco com a 10. Para a entrada de Luiz Gustavo com a 13, Pedro Isidoro com a 16 e o Rafael Pernão com a 11, com a camisa 11. 3 mudanças de uma só vez no Volta Redonda. Dose tripla. Luiz Gustavo entra na lateral direita. O Pernão no lugar do Dija. E o Pedro Isidoro no lugar do Vinícius Pacheco. Maílson tira de cabeça. Deslocado o Cristiano, posse de bola para o Volta Redonda. Só para confirmar, o Iago Pikachu fazendo a lateral direita mesmo. Bruno Galo entrou como volante na sua posição. Marcelo. Esse é Luiz Gustavo. Entrou cheio de gás, botou na frente. Luiz Gustavo faz o cruzamento na direção do Marcelo. O Vasco tira do jeito que dá. Lá vem o Bruno, bateu pro gol! Martim! Martim de mão trocada, pegando o chute do Bruno Barra. Defesa de manual, hein? E bateu escorregando o Bruno Barra, ia no ângulo, Martim buscou. Um excelente goleiro do Vasco. O Vasco encontrou seu goleiro, já está há 2 anos. Foi contratado em 2014 para jogar a Série B. Vai fazer 2 anos com a camisa do Vasco. Muito bom goleiro, frio, pouco espalhafatoso, vai na bola que tem que ir, faz a defesa simples quando tem que fazer a defesa simples. Agora, o Volta Redonda já é mais perigoso do que o Vasco na partida, né? Aquelas 2 bolas do Niltinho, uma na trave e outra que ele bate antes da bola cair. A última cabeçada do Thiago e essa agora, outra defesaça do goleiro uruguaio do Vasco. Pegando o chute do Bruno Barra. Grandes defesas de Martin Silva. Tem escanteio para o Volta Redonda. O Volta Redonda vem para cima do Vasco, vem buscando o empate. Volta Redonda venceu o Fluminense na primeira rodada e empatou com o Resende na segunda. Cobrança de Marcelo. Faz o cruzamento, bola na entrada da pequena área. Rodrigo tirou. Thales. Lá vem o Bruno Barra. Bola longa demais. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Skol Summer House. Aperte on. Bola pro Thales. Na velocidade, na corrida aqui pela esquerda. Tiro de meta apenas para Mota. Volta Redonda tem muita pressa, já cobrou, a bola já está em jogo. Cristiano. Nenê de pênalti fez o gol do jogo. Marcelo. Virada de jogo na direita para o Luiz Gustavo. Brincou com a bola Luiz Gustavo. Ele tinha espaço, era uma boa tentativa. E aí, Roger, você que já jogou aqui, jogadores alegam, segunda vez que eu vejo jogador alegar que a iluminação do estádio atrapalhou na hora do domínio. Quando ele levanta a cabeça, ele acaba
perdendo a visão por causa dos refletores. Não, porque essa bola não veio tão alta. Então é desculpa mesmo. É desculpa mesmo. O que acontece é que ele deixa a bola quicar. E no intervalo você já até frisou isso durante a partida, que molharam, né? Molharam. E aí quando toca na grama, ela ganha velocidade. Posse de bola para o Volta Redonda. Luiz Gustavo tem pressa. Deixa Rodrigo aí, Luan. Fica aqui, Luan. Tinha o Pedro Isidoro, a tentativa, olha o Pedro Isidoro, domina na entrada da grande área, tocou para o Marcelo, bateu colocado, olha a sobra com o Thiago, bateu torto, bateu mal. Mais um tiro de meta para Martim Silva. O Vasco está tomando um sufoco do Volta Redonda nesse momento do jogo. Finalização errada do Thiago Amaral. O resultado é injusto com Volta Redonda, né? É um time mais consistente, principalmente no segundo tempo, até porque é um erro gravíssimo a marcação do pênalti a favor do Vasco. Tá muito cara essa derrota do Volta Redonda pelo que vem acontecendo na partida. Botafogo vence a terceira partida seguida no Campeonato Carioca. 1 para o Botafogo, 0 para o Macaé. Fim de jogo. Gol de Iaca Nunes. Gol de pênalti. Riascos vem atrás da bola. Nenê também tentava. Bruno Galo e Marcelo. Pedro Isidoro. Com habilidade puxou para o meio. Esse é Bruno Barra. Chamando o Cristiano. Bola chega na esquerda. Ultrapassagem para o Cristiano. Thiago pediu, tentou o cruzamento. Corte do Iago Pikachu. Mais um escanteio para o Volta Redonda. Martim pedindo rapidez da defesa do Vasco no posicionamento. Os zagueiros vão tentar a cabeçada mais uma vez. Maílson e Luan. Tem cruzamento para o Luan. Falta do Luan. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Vivo, planos com a maior cobertura. Pega Giga Bem. Nós já falava da chegada do Martim Silva, ele veio para a Série B, foi contratado em 2014. Aliás, quando o Vasco jogou a Série B pela primeira vez em 2009, o Vasco contratou o Fernando Praz. Então, o Vasco buscou o Praz em 2009 e buscou o Martim em 2014. Cristiano. Tentativa do Niltinho pela esquerda. Sobrou um braço aí para o Pikachu. O juiz está dizendo que não houve nada. Sinalizou ali que não houve nada. Bruno Arleu de Araújo é o juiz. Luiz. Ele me pareceu no rosto, me pareceu na cabeça. Veja, o Niltinho, ele raspa com o braço na cabeça do Pikachu. Não, depois tem um tapa assim. Depois sobra uma mão no rosto do Pikachu. Tem um tapa. Bruno Barra. Perdeu para o Júlio dos Santos. Nenê. Bruno Barra ganha para o Volta Redonda. Júlio dos Santos. Tocando com o Iago Pikachu. Posse de bola para o Vasco. Luiz. Pois não, Guido. Aproveitar para atualizar a situação do Éder Luiz. Eu conversei com ele aqui agora no banco. Ele disse que, como o Joelson Ortiga tinha informado, que poderia ser, né, a pancada no joelho, que não foi nada disso, foi apenas uma fisgada que ele sentiu na coxa mesmo, mas como ele está voltando, achou melhor pedir para sair do que continuar e arriscar ter uma lesão mais grave. Aproveito também para informar o público, presentes 5.534, pagantes 4.986 aqui em São Januário. Informações no campo com Guido Nunes, comentários de Roger Flores. Vamos para o fim do jogo. 1 para o Vasco, 0 para o Volta Redonda. Thiago Amaral. Chega atropelando, chega fazendo falta. Reclama das costas para o juiz.
Torcedor do Vasco vai comemorando a terceira vitória consecutiva do Vasco no estadual. Luan. Andrezinho, perdeu. Niltinho, falta dura do Luan. Luan já tem cartão amarelo. Vai ser expulso Luan. O Vasco tem um desfalque para o jogo contra o Flamengo. Luan expulso. Recebeu o amarelo aos 36 do primeiro tempo. Aos 44 do segundo recebe cartão vermelho. E o vacilo foi na frente, né, Rod? Foi do Andrezinho, ele veio para fazer uma falta para parar o lance. Quando você erra uma bola boba, no meio do campo você expõe seus zagueiros, né? E aí é que o zagueiro tem que estar muito atento, mesmo com a posse de bola sendo sua. Porque quando perde, você dá o mínimo de espaço para o atacante, você tem que fazer uma falta para parar a jogada. Marcelo na cobrança, tem cruzamento na área, o Vasco tem um a menos. Deve aumentar a pressão do Volta Redonda no fim do jogo. Fim de jogo complicado para o Vasco. Bola cruzada, ela passa por toda a grande área do Vasco. É tiro de meta para Martins Silva. Mais 5 de acréscimo, Luiz. Mais 5 minutos. Dessa vez nós paramos o cronômetro no tempo técnico, então vamos até 50. Vamos até 50 no segundo tempo. Vasco vai mantendo 100% de aproveitamento. Vai chegando a 9 pontos no Campeonato Carioca. Martins usa sua experiência, ganha todo o tempo que pode e recebe um cartão amarelo por cera. Amarelo para Martins Silva. Chutão na direção do Thales, de cabeça para o Riascos. Luan, toque errado para o lado. A bola acaba saindo apesar do esforço do Luiz Gustavo. É uma posse de bola importante para o Vasco. Nenê. Júlio César. Riascos. Vamos caminhando para o fim do jogo. 47. O juiz prometeu mais 3 minutos além desses 47 que já tivemos. Vamos até 50. Esse é Luiz Gustavo. É um lateral que apoia muito. Ainda ele faz o toque. O Vasco tem um a menos. Luan foi expulso aos 44. Falta para o Vasco. A torcida do Vasco comemora uma vitória difícil sobre o Volta Redonda. Aí o Rodrigo usa todo o tempo que pode. E você volta a ver a torcida do Vasco. Vamos ouvi-la? Torcida do Vasco cantando em São Januário. Roger Flores, vem aí. Vasco e Flamengo. O Vasco chega com 3 jogos e 3 vitórias ao clássico. E com um desfalque importante, o Luan, que foi expulso agora no finalzinho do jogo contra o Volta Redonda. Olha a bola recuada para o Martim. O jogo ainda não acabou, não. Temos jogo. Mais 2 minutos. Mas o Vasco perde Luan. O Riascos tem 2 cartões amarelos. Até o momento não recebeu cartão. Mas o Luan foi expulso. Pedro Isidoro. Marcelo. Luiz Gustavo. Bruno Galo. Thales. Lá vem o Thales. Bruno pediu, tem lançamento na esquerda. Condição legal. Nenê avançou, ficou cara a cara. Nenê ajeitou, tocou para o meio. Gol! É do Vasco! Thales! Thales marca o gol da vitória. Thales marca o segundo. Thales! Contra-ataque mortal. Nenê recebe na esquerda. O assistente Regazzoni entendeu que ele tinha condição legal. Nenê avançou com a bola dominada e deixou o Thales quase sem goleiro na risca da pequena área. Thales, Vasco 2, Volta Redonda 0 para você curtir de novo. Thales garante a vitória. Erro com Volta Redonda com a posse de bola do
Luiz Gustavo, lateral direito, que vai muito, forçou uma falta que não aconteceu. O juiz deu prosseguimento na jogada, o Thales foi inteligente para encontrar o Nenê nas costas do Luiz Gustavo. E aí a bola no pé do Nenê, quando tá dentro da área, quando tá num lugar perigoso, é mortal. Ele só tocou para trás para o Thales completar e determinar a vitória do Vasco. Mas o Vasco não me convenceu jogando futebol hoje. Foi um time pouco produtivo, foi um time pouco envolvente e que no segundo tempo sofreu muito com a pressão do Volta Redonda. Melhor jogador da partida, Martins Silva. Marcelo, Volta Redonda, depois de uma vitória e um empate, vai perdendo pela primeira vez. Bruno Galo, vai acabar o jogo em São Januário. Bruno Galo faz o toque pro Nenê. Nenê chega atropelando, chega fazendo falta, bola pro Volta Redonda. Tá aqui o Rafael Pernão. Termina o jogo, vitória do Vasco. Vasco 100%. 2 pro Vasco, 0 pro Volta Redonda. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Eu estive com Roger Flores, com Guido Nunes. Nos vemos domingo no jogo Vasco e Flamengo. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu.